Olá, boa noite. A presidente interina da Venezuela afirmou que não há nenhum agente externo governando o país. Também hoje foi revelado que os Estados Unidos recuaram da acusação de que o ditador deposto Nicolás Maduro chefiava um cartel de drogas. No sábado de manhã, dia em que Maduro e a esposa foram presos, e enquanto o mundo acordava com as imagens dos bombardeios na Venezuela, um documento veio a público. As 25 páginas assinadas pelo advogado que representa o governo dos Estados Unidos descreve os réus e as acusações que pesam sobre eles. No item 2 está escrito: Nicolás Maduro Moro, o réu, está na linha de frente desta corrupção e se associou aos seus cúmplices para usar da sua autoridade obtida ilegalmente e as instituições que ele corrompeu para transportar milhares de toneladas de cocaína para os Estados Unidos. O novo documento também diz que, quando deputado, Maduro moveu toneladas de cocaína sob a proteção das forças de segurança venezuelanas. As 25 páginas da acusação relacionam Maduro e a sua influência política ao tráfico, mas não usam a palavra líder ou chefe de um cartel de drogas. A associação estava presente no processo original que acusou o venezuelano em 2020, no final do primeiro mandato de Trump. O texto de 5 anos atrás diz que Nicolás Maduro ajudou a gerenciar e ultimamente lidera o cartel de Los Soles, ao mesmo tempo em que ganha poder na Venezuela. A diferença sutil foi notada primeiro pelo jornal The New York Times e traz diferenças na maneira que Maduro, de acordo com a acusação, tem ligações com o tráfico. Retirar a afirmação de que ele lidera um cartel foi interpretado como um recuo ou possível nova estratégia jurídica. Agora, os promotores afirmam que Maduro participou, protegeu e se beneficiou de uma cultura de corrupção ligada ao tráfico de drogas, prestando favores financeiros a militares e aliados. Sem existência efetivamente comprovada, o cartel de Los Soles foi denominado organização terrorista pelos Estados Unidos no ano passado. As acusações de tráfico e conspiração seguem e foram mantidas na primeira audiência nesta segunda-feira. Maduro se declarou inocente e afirma que a sua prisão foi um sequestro por parte do governo americano. O assunto divide o Congresso americano. Nesta terça-feira, o secretário de Estado Marco Rubio se reuniu mais uma vez com legisladores para explicar a operação militar na Venezuela. É um momento importante para o diálogo. 2026 é um ano de eleições por aqui. Uma derrota para os republicanos, partido de Donald Trump, pode enfraquecer o presidente, que teria mais dificuldades para aprovar leis internas, apesar de muitas decisões aqui na Casa Branca saírem por decreto. O senador de Nova York, Chuck Schumer, criticou a ação militar no país latino. O plano do governo Trump para comandar a Venezuela é vago, baseado em uma ilusão, e esse tipo de ação prejudica o próprio país, disse o democrata. O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson, saiu em defesa da operação e afirmou que a ação foi necessária e legal. Johnson disse que a operação militar foi decisiva e justificada porque Nicolás Maduro é responsável pela morte de milhares de americanos por causa do tráfico de drogas. Em um discurso a legisladores republicanos, Donald Trump voltou a defender hoje o bombardeio na Venezuela e a prisão de Maduro e criticou as danças do venezuelano, dizendo que ele o imita, mas que é um homem violento. Em Caracas, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, afirmou em um pronunciamento ao vivo na TV que nenhum agente externo governa o país, apesar da captura de Nicolás Maduro. Drones não identificados sobrevoaram o Palácio Miraflores, sede do governo venezuelano, na noite de segunda-feira. Tiros foram disparados e a origem dos drones não foi identificada. A Casa Branca nega que os artefatos sejam dos Estados Unidos e afirma que não há um ataque contra o país da América do Sul. E a situação na Venezuela é só um dos assuntos do SBT Brasil desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques da edição de hoje. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro. O Brasil eleva tom durante reunião da Organização dos Estados Americanos e diz que Maduro foi sequestrado pelos Estados Unidos.
Depois de ameaças de Trump, Dinamarca afirma que tomada da Groenlândia representaria fim da aliança militar do Ocidente. Venezuela e governo Trump já discutem exportação de petróleo para os Estados Unidos. Petrobras suspende perfuração após vazamento de fluido na foz do Amazonas. Moraes nega transferência imediata de Bolsonaro para o hospital após ex-presidente bater a cabeça em cela. Consulado-Geral do Brasil em Lisboa diz que recebeu passaporte de Elisa Samúdio encontrado na cidade. Itália sinaliza apoio e União Europeia fica mais perto de assinar acordo com o Mercosul. Vamos seguir falando sobre os desdobramentos da operação americana na Venezuela. O Brasil usou hoje, pela primeira vez, a palavra sequestro para se referir à captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. A declaração marca um tom mais duro do governo Lula, mas sem citações diretas a Donald Trump. O termo sequestro foi utilizado pelo embaixador brasileiro Benoni Belli durante a fala no Conselho Permanente da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em Washington. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Já o embaixador da Argentina reafirmou a visão do presidente Javier Milei de que os princípios internacionais foram violados por Nicolás Maduro durante as eleições presidenciais de 2024, formando um governo ilegítimo e ilegal. Y se autoproclamó presidente, constituyendo un gobierno ilegítimo e ilegal. O representante dos Estados Unidos negou que tenha ocorrido uma invasão americana na Venezuela. Durante a fala, ele foi interrompido por uma manifestante contrária à ação americana, que foi retirada do local. Por favor, se retira a senhora que está interviniendo. Seguridad, por favor. Ao retomar a palavra, o diplomata associou a crise ao controle de recursos energéticos e afirmou que a maior reserva de petróleo do mundo não pode continuar, segundo ele, sob influência do Irã, da Rússia, do Hezbollah, da China e de agências cubanas de inteligência, classificados como adversários do hemisfério ocidental. You cannot continue to have the largest oil reserves in the world under the control of adversaries of the Western Hemisphere. O presidente Lula voltou a Brasília nesta terça-feira, após o recesso no Rio de Janeiro, e deve organizar a agenda nos próximos dias para alinhar ligações com Delcy Rodrigues, que tomou posse como presidente da Venezuela, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mesmo com orientações internas para reduzir o protagonismo do Palácio do Planalto e concentrar o tema no Palácio do Itamaraty, Lula mantém a intenção de atuar como mediador e se colocar como voz da região em meio à crise. Pensando nos interesses brasileiros, é importante que o Brasil e o presidente brasileiro tente manter esta posição importante de defesa do direito internacional, mas sem fazer declarações que atinjam a pessoa do presidente norte-americano. Enquanto isso, militares venezuelanos retomaram hoje as revistas em quem entra no país pela fronteira com o Brasil. É um trabalho de rotina, mas estava suspenso desde a queda de Nicolás Maduro no fim de semana. É o que mostram os enviados especiais Fábio Diamante e Michel Mendes. No terceiro dia depois da captura do ditador Nicolás Maduro pelos norte-americanos, a rotina na fronteira da Venezuela com o Brasil segue sem mudanças. Se a imagem dos últimos dias já dava a impressão de que não houve reflexos por aqui, os números divulgados pela Polícia Federal provam isso. Entre domingo e segunda-feira, depois da queda do ditador, 269 venezuelanos cruzaram a fronteira com Pacaraima, no norte do estado de Roraima. A média diária do mês de dezembro do ano passado foi de 280 venezuelanos. Uma mudança que pode ser vista a partir desta terça-feira aqui na fronteira está bem ali, ó. Os militares venezuelanos passaram o dia fazendo inspeções, tanto nas pessoas que entram no Brasil, como dos brasileiros ou venezuelanos que passam para o lado de lá. Desde a prisão de Nicolás Maduro na madrugada do último sábado, esse tipo de operação estava suspensa.
Do lado brasileiro, o Exército continua com a operação diária de parada e revista de carros que entram e saem do país. Para medir a temperatura do lado vizinho, os militares perguntam o motivo da travessia. E as respostas são sempre de que não há ligação com a queda de Maduro. Esta venezuelana está voltando para o Brasil depois de passar as festas de fim de ano com a família. Aqui está tudo tranquilo aqui. Ela diz que o clima no sul do país é tranquilo e que a tensão está concentrada na região da capital, Caracas. Atualmente, 129 militares do Exército fazem a segurança nesta área da fronteira. E ainda nessa edição, nós vamos trazer informações a respeito da situação da exploração do petróleo na Venezuela e os impactos aqui para o Brasil. Um policial militar de folga matou um jovem de 21 anos durante uma briga de trânsito na zona norte de São Paulo. O PM foi preso em flagrante por homicídio e transferido para o presídio militar Romão Gomes. No final da tarde desta terça-feira, o corpo de Bruno Lisboa Araújo, de 21 anos, foi liberado do Instituto Médico Legal de São Paulo. Bruno foi atingido na cabeça depois de discutir com um policial militar de folga na zona norte da capital paulista. Câmeras de segurança gravaram o áudio da discussão no meio da rua, momentos antes do disparo. Eu pensei que era um acidente, a gente saiu, quando a gente saiu já tinha acontecido. Ele já estava morto, né, e o cara estava aqui do lado, foi dentro do carro. Ele estava deitado no banco do carro. A cabeça dele no do passageiro e o corpo no do motorista. Foi nesse trecho da rua que a discussão terminou em morte. Segundo moradores, o desentendimento começou por causa da passagem dos veículos, já que as ruas daqui são bem estreitas. Em meio ao bate-boca, o policial militar de folga sacou a arma e disparou contra a vítima. Um descia, outro subia na rua aqui. E ninguém quis dar passagem um pro outro. Aí nessa foi acalorando a discussão. Quando chegou aqui, disse que o policial retornou e acompanhou o carro e continuou a discussão e do nada efetuou o disparo. Nas imagens, logo depois do tiro, o policial aparece guardando a própria arma usada no crime. No boletim de ocorrência, o PM Leandro de Souza Assis, de 37 anos, disse que durante a discussão, o motorista teria feito menção de sacar uma arma. Então, ele pegou a pistola da corporação e efetuou o disparo. Bruno estava desarmado. O policial militar foi preso em flagrante por homicídio e aguarda a audiência de custódia. A arma dele, uma pistola Glock calibre 9mm, foi apreendida e vai passar por perícia. Segundo a polícia, em 2023, Bruno se envolveu em uma outra confusão e foi baleado na cabeça em um baile funk na capital paulista. O jovem era apaixonado por motos. Ele deixou uma filha recém-nascida. E nós seguimos falando sobre a violência em São Paulo. Uma mulher foi sequestrada dentro de um estacionamento. Vamos então ao vivo para as ruas da capital. Vinícius Rangel está ao vivo e vai trazer todos os detalhes desse caso para nós. Vinícius, boa noite para você, meu amigo. Como esse sequestro aconteceu para começar essa história? Ei, Lívia, boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Olha, esse sequestro, Lívia, ele aconteceu no estacionamento de um atacadão que fica na Chácara Santo Antônio, zona sul daqui da capital paulista. As imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento exato em que a vítima, que tinha acabado de fazer compras e voltava para o carro, foi surpreendida por um criminoso que estava em um veículo estacionado ao lado, com mais 3 bandidos dentro. Um deles sai pela porta do carona, agarra a mulher e coloca à força ela dentro do carro. De acordo com a polícia militar, os sequestradores tentaram fazer transferências via Pix, mas não conseguiram e resolveram abandonar a vítima em Osasco, na Grande São Paulo. Ela não ficou ferida. O carro usado pelos criminosos foi abandonado numa outra rua, também em Osasco. Agora,
A Polícia Civil, que investiga todo esse caso, vai analisar todas as imagens das câmeras para conseguir identificar os suspeitos e colocar todos eles atrás das grades. Lívia. Qualquer novidade sobre esse caso, você volta com mais informações. Vinícius Rangel, diretamente aqui das ruas de São Paulo. Muito obrigada, Vinícius. Agora, atualizações de um caso que chamou a atenção de todo o Brasil. O jovem que ficou 5 dias desaparecido no Pico Paraná recebeu alta médica hoje e contou ao SBT como foram as dificuldades que teve na luta pela sobrevivência. O sorrisão é de pura felicidade mesmo. A alegria do Roberto não cabe no peito. Ele só agradece as orações e as mais de 500 pessoas que se mobilizaram pelo resgate e também por estar vivo para contar essa história de superação e milagre. Nossa, muita felicidade. Estou grato em todos ver minha família, o pessoal aqui também bem receptivo. Ajudaram bastante aqui o hospital, a comunidade abraçou. Roberto Farias Tomás desapareceu no Pico Paraná na manhã do 1º dia de janeiro, após acompanhar a amiga Tayane Smith numa trilha no Pico Paraná, onde passaram o Réveillon. No caminho de volta, ficou para trás e não conseguiu retornar para o acampamento de base. Após 5 dias perdido em locais de mata fechada, já sem as botas e os óculos, chegou na manhã desta segunda-feira numa fazenda de Antonina, ao seguir o curso de um rio, com diversas escoriações pelo corpo. O jovem andou mais de 20 quilômetros neste percurso. Quando eu estava lá em cima no penhasco, lá no Pico Paraná, eu me perdi por conta de um desvio de caminho, né? Tinha 2 locais, um para a esquerda e outro para a direita. Um para a esquerda estava sinalizado e para a direita não, né? Eu fui no sinalizado e acabei escorregando ladeira abaixo, pelo início já da cachoeira. Depois do sufoco que quase custou a vida, o jovem não quer mais se aventurar nas trilhas e diz que perdoa a amiga que o deixou para trás. Eu sou uma pessoa que não carrego as coisas no coração. Então, ela foi no tempo dela, eu fui no meu tempo, né? E a nossa equipe está acompanhando um momento, digamos, abençoado. Ele está fazendo a primeira refeição depois de 6 dias. E falando em comida, todo o alimento arrecadado com as doações, assim como o material de limpeza e o kit de higiene, serão doados pela família para instituições de caridade. Teve um momento que eu tive que falar assim, gente, segura aí que ele não vai precisar de tudo isso. Que bom que tudo terminou bem. Só que o caso do Roberto no Paraná acende um alerta sobre cuidados para fazer uma trilha de forma segura. Confira na reportagem. Mochila nas costas, calçado fechado e vamos nessa! O Alex nos leva ao Parque do Jaraguá, uma ilha verde no meio da cidade de São Paulo. A paisagem atrai muitos trilheiros e turistas. Vim sozinha, tava com vontade de andar, vim caminhar aqui. Achei lindo esse parque. Costumo vir aqui, já vim umas 2, 3 vezes. E hoje eu escolhi ficar sozinho por conta do meu aniversário. Resolvi fazer esse passeio e aí tô aproveitando o dia. Passamos pelas trilhas do Silêncio e da Bica. Um caminho com declives e pedras, no qual o Alex explica algumas regras essenciais. E ninguém, primeiramente, deve ir sozinho. Segundo, não se deixa ninguém para trás. Há uma regra que deixa bem claro o seguinte: nós saímos juntos, vamos juntos e vamos voltar juntos. O básico toda pessoa tem que levar, pelo menos água, comida, uma lanterna e uma pequena lâmina, você já consegue fazer alguma coisa importante. E sempre com segurança. Diego e Ana são iniciantes e fizeram a trilha leve. Eu achei bem legal, achei muito bonito, a gente achou até a estrutura bem organizada aqui. E estamos gostando bastante, primeira vez. O parque é repleto de vegetação nativa e uma fauna de encher os olhos. Aqui o macaco prego chega bem pertinho da gente. Chegamos ao Pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo. Foram quase 2 quilômetros de caminhada pela trilha do Paisé em um solo cheio de pedras. A sensação ao chegar aqui em cima é de leveza, mas essa baixada de adrenalina pode ser um perigo.
é que na volta bate o cansaço e tudo pode acontecer. O retorno é sempre mais cuidadoso, a gente tem que fazer com mais calma, com mais tranquilidade e com muito mais cuidado para não ter nenhuma lesão, não se machucar. Voltamos a falar sobre os impactos da queda do ditador Nicolás Maduro. Autoridades americanas e do recém-impossado governo provisório da Venezuela já começaram a negociar a exportação de petróleo bruto do país sul-americano para os Estados Unidos. Quem explica mais sobre esse movimento para nós é nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite para você. Quando esse envio efetivamente começa? Oi, Lívia, boa noite. Olha, ainda não se sabe. Essa informação foi confirmada pela agência Reuters, que afirma ter conversado, com fontes daqui e confirmado que o setor privado de Caracas e de Washington tem negociado a exportação do petróleo venezuelano para cá. Donald Trump já disse mais de uma vez, Lívia, claramente que ele deseja que a recém-empossada presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, dê acesso liberado aos americanos ao petróleo da Venezuela. Falou, inclusive, em reconstruir pontes e também estradas, deixando aí a entender que novas rotas serão necessárias para esta logística. O petróleo bruto da Venezuela, ele está sancionado pelos Estados Unidos e a maioria deste produto tem ido para a China. As autoridades daqui de Washington e da Casa Branca não comentaram esta informação, esta notícia, Lívia. Fato é que, para se manter no poder, a Delcy Rodrigues terá que, de um lado, negociar com os americanos e, do outro lado, manter internamente o discurso de não à interferência estrangeira. Lívia. Situação muito delicada a dela. Esse comércio do petróleo e exploração pelos Estados Unidos mexe muito além do que com esses dois países, mas com o mundo inteiro. Muito obrigada pelas atualizações do caso. Patrícia Vasconcelos, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. E a operação dos Estados Unidos na Venezuela reacendeu o debate sobre as reservas mundiais de petróleo e levantou o questionamento sobre os impactos da produção também aqui no Brasil. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. No papel, é uma gigante. Na prática, hoje responde por menos de 1% da produção global. Com a entrada de empresas norte-americanas, essa conta pode mudar. Mais petróleo no mercado significa mais concorrência. E para o Brasil, isso pode ter impactos. Isso deve pressionar o preço ainda mais para baixo no curto prazo. Para a Petrobras, como para qualquer empresa petrolífera, preço de petróleo baixo, queda de receita, dificuldade de financiar investimento, então não é bom para a Petrobras. Mas o especialista destaca que o novo mapa do petróleo não traz apenas risco. A médio prazo, o cenário pode abrir uma oportunidade. Se o mercado venezuelano se fechar para a China, o país asiático vai precisar buscar mais fornecimento, o que pode favorecer a produção brasileira. Com essa entrada dos Estados Unidos na Venezuela, a China, em tese, fica prejudicada, Então, o Brasil pode acabar vendendo mais óleo ainda para a China, Hoje a China já é o principal importador de óleo brasileiro, de petróleo brasileiro. O problema é que as reservas brasileiras não são suficientes para sustentar esse aumento de demanda por muito tempo. E é por isso que a exploração de novas áreas, como a margem equatorial, passa a ser estratégica. É o que assegura o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O Brasil é um belíssimo backup de planos de petróleo, não só para a China, como para outros países que vão se digitalizar e eletrificar suas economias por necessidade absoluta. Então, por exemplo, a Europa é um e Índia também é outro. Nesta terça-feira, a Petrobras informou que interrompeu a perfuração na Foz do Amazonas após identificar a perda de fluido em 2 linhas auxiliares, como são chamadas as tubulações de apoio que ligam o navio-sonda ao poço. A área está justamente na margem equatorial brasileira.
O objetivo dos Estados Unidos não é apenas produzir mais petróleo, é negar acesso aos adversários. Foi o que disse o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. E controlar o destino dessa fonte de energia é impedir que países como China, Rússia e Irã consolidem influência no hemisfério ocidental. Os especialistas apontam que a discussão sobre a matriz energética global é mais importante do que nunca, mas que as disputas pelo petróleo vão continuar ainda por um bom tempo. Nós ainda vamos viver 2 ou 3 crises de preço do petróleo, não se engane. O petróleo não acabou e nem vai acabar tão cedo. Depois da Venezuela, a Casa Branca confirmou que considera anexar a Groenlândia, território que pertence hoje à Dinamarca, que é um dos países da OTAN. O governo americano afirmou que não descarta o uso das Forças Armadas para essa finalidade. Vamos entender um pouco mais sobre essa ameaça? Quem traz os detalhes ao vivo para nós é nosso correspondente na Europa, o Sérgio Ucci. Oi, Ucci, boa noite para você. Depois da invasão da Venezuela, não dá para falar de bravata com certeza, né? Olha, não dá não, viu, Lívia? Boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. Olha, mesmo antes dessa declaração, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, já tinha afirmado que a ameaça de Donald Trump deve sim ser levada a sério. E o próprio Trump avisado que estava sim falando sério. O que aconteceu agora à noite foi o seguinte: a imprensa questionou a Casa Branca sobre um comunicado publicado nesta terça pelos principais países aqui da Europa, fazendo uma defesa muito rígida da soberania da Groenlândia. A resposta da Casa Branca foi a seguinte: olha, Donald Trump pretende adquirir a Groenlândia, essa parte do território da Dinamarca e, portanto, da União Europeia, ainda durante seu mandato, nos próximos 3 anos. Uma opção é comprar. Os dinamarqueses avisam que não tem negócio, parte do seu território não está à venda. Aí os Estados Unidos dizem o seguinte: o uso da força, ou seja, invadir e tomar a Groenlândia, isso está sobre a mesa. E aí, quando se compara a força dos dois países, é quase difícil, é muito difícil comparar, porque, de um lado, você tem a Dinamarca com 20 mil homens na ativa nas suas forças armadas. Do outro lado, você tem os Estados Unidos com mais de 1.300.000 homens. Esse, claro, seria o pior cenário, Lívia. Desde os ataques à Venezuela, essa foi a 4ª vez que Donald Trump falou sobre o seu objetivo de tomar essa parte da União Europeia. E isso acabou ofuscando uma reunião muito importante que aconteceu nesta terça-feira em Paris para discutir as garantias de segurança necessárias para o fim da guerra da Ucrânia, em que o Reino Unido e a França se comprometeram a enviar tropas para o país, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Sorrisos, apertos de mão e pose para fotos na porta do Palácio do Eliseu, em Paris. O presidente Emmanuel Macron recebeu os líderes de 30 países, a maioria europeus, para discutir o fim da guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano já tinha chegado à capital francesa. Os europeus querem unificar posição com os Estados Unidos. Os enviados de Donald Trump, que também estão na França, encontraram um grupo de países preocupados não apenas com a Rússia, mas também com as ameaças renovadas vindas do presidente norte-americano. Por hora é a Venezuela. O próximo alvo será a Groenlândia. A ameaça na última noite foi a 3ª desde sábado. Donald Trump disse que seu compromisso em tomar parte da Europa é, nas palavras dele, muito sério. No território dinamarquês, entre o Ártico e o Oceano Atlântico, Christian, um dos 56 mil moradores, acha que a situação se agravou. De repente, foi para um nível completamente diferente. Ele simplesmente faz o que quer, o que é muito preocupante, afirmou o comerciante com base no que aconteceu na Venezuela. É uma questão tão sensível por aqui que acabou ofuscando a reunião em Paris, que deveria focar apenas na Ucrânia. Os ataques à Venezuela e principalmente o tom de Donald Trump nos últimos dias, de fato, aumentaram o nível de alerta entre os europeus. Eles continuam evitando um confronto direto com o norte-americano, mas os principais países do continente divulgaram um comunicado nesta terça-feira, com referências que têm a ver não apenas com a Dinamarca, mas com a Venezuela também.
O comunicado defende os princípios da soberania, integridade territorial e respeito às fronteiras de outros países. Os líderes da França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Reino Unido, além da Dinamarca, dizem que a segurança no Ártico deve ser feita de forma coletiva e que a Groenlândia pertence a seu povo e somente a própria Groenlândia e a Dinamarca podem decidir seus interesses. Mais tarde, os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, todos com território no Ártico, divulgaram outra nota no mesmo sentido. Todos estavam na foto oficial do encontro da chamada Coalizão dos Dispostos em Paris, que terminou com a promessa de garantias de segurança para a Ucrânia após um cessar-fogo. Tropas da Europa e dos Estados Unidos seriam usadas. Falta agora convencer os russos, que já tinham avisado que não querem forças estrangeiras no país vizinho. O Brasil é hoje a casa de milhares de imigrantes venezuelanos. Muitos precisaram recomeçar a vida do zero. Profissões mudaram e diplomas ficaram pelo caminho. O restaurante de comida típica venezuelana em Porto Alegre veio após uma decisão difícil. O José Carlos tem 27 anos e cursava engenharia mecânica em Puerto Ordaz, no nordeste da Venezuela. Há 4 anos, em plena pandemia, a situação no país se tornou insustentável. Aqui, no Brasil, José começou como garçom em um restaurante até empreender e abrir o próprio negócio. A gente largou tudo para vir para cá e começar de novo, é difícil. E também com um idioma diferente. A mãe dele é formada em geologia. No Brasil, não conseguiu validar o diploma. O jeito foi buscar novos caminhos e hoje é a chefe da cozinha do restaurante. A Auristela sente muita saudade do país onde nasceu. Agora, com tudo o que está acontecendo allá, a gente fica um pouco sensível. Claro. A história dessa família não é uma exceção. Dados do IBGE mostram que mais de 500 mil de venezuelanos vivem hoje no Brasil. Muitos chegaram aqui com formação acadêmica, mas precisaram trocar de profissão para sobreviver. Uma mudança que vai além do mercado de trabalho. A gente vê que é um desafio muito grande para a comunidade de imigrantes esse processo de saída do país de origem, né? Pegada no Brasil, adaptação no Brasil, é uma série de adaptações culturais, é uma série de adaptações pessoais. Muitas vezes a família vem separada, então vem primeiro o pai de família, depois vem a mãe e os filhos. Hoje o Brasil abriga 575 mil venezuelanos. A maior parte deles está na região sul do país. São quase 240 mil vivendo no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Um número maior, inclusive, que os imigrantes que vivem em Roraima e no Amazonas, estados que fazem fronteira com a Venezuela. Nós vamos ver, a partir de agora, uma intensificação dessa crise migratória na fronteira com a Venezuela. E eu acho que é bem importante que todos nós que trabalhamos com o setor humanitário, né, a gente esteja ciente disso. E é um momento muito ruim para isso estar acontecendo. A Ruth é venezuelana e está em Porto Alegre há 7 anos. Já virou cliente do restaurante e vem matar a saudade do país. Ela só não tem saudade de quem estava no poder. Por isso, gostou da mudança. Claro que teve violência e tudo mais, mas para nos devolver uma esperança que a gente já não achava que ia ter alguma mudança. Foi uma boa entrada de ano. Vamos falar agora de preocupação no Rio de Janeiro. O número de atendimentos a usuários de drogas cresce, impulsionado pelo uso de novas substâncias sintéticas. Cocaína rosa, uma substância relativamente nova que tem preocupado especialistas. Apesar do nome, a droga sintética não contém cocaína, sendo na verdade uma espécie de coquetel com a mistura de diversas substâncias. O entorpecente ficou popular entre os jovens em festas e baladas. A cocaína rosa é uma mistura, tá? Uma mistura de diversas substâncias psicoativas. Tá? Mais tradicionalmente, é uma mistura de MDMA, que é o êxtase, né? A cafeína, mas podem existir outras substâncias ali misturadas, tá?
A droga pode ser encontrada em pó ou em pílulas e a cor foi estrategicamente escolhida para chamar a atenção dos usuários. Assim como a cocaína rosa, o GHB, popularmente conhecido como Boa Noite Cinderela, estaria sendo mais utilizado de forma recreativa em festas. O líquido incolor e sem cheiro seria responsável por aumentar a euforia, a desinibição e a sensibilidade. E é justamente por conta disso que atualmente há quem procure essas drogas também para práticas sexuais, de acordo com autoridades. Os entorpecentes são utilizados como estimulantes para múltiplas relações. A ideia é aumentar os níveis de neurotransmissores do cérebro responsáveis pelo prazer. A maior parte dessas substâncias tem um efeito euforizante e estimulante do sistema nervoso central. E muitas delas são alucinógenas, ou seja, causam alucinações. O Rio de Janeiro conta com 10 centros de atenção psicossocial especializados em atendimentos relacionados a álcool e outras drogas. E a procura por ajuda tem crescido. Em 2024, foram mais de 147.600 atendimentos. No último ano, esse número chegou a quase 160 mil, um aumento de 8%. As drogas sintéticas, elas são uma realidade e nós vamos precisar manter a vigilância desses casos para estar acompanhando o crescimento disso, a qualificação das nossas equipes para o manejo dessas situações. Para o governo, um dos principais desafios para frear a entrada de novas substâncias no território nacional é justamente a identificação rápida desses entorpecentes. Às vezes a substância está entrando como um pozinho que não dá positivo para nenhuma droga já conhecida, e aí a droga é liberada sem saber que é droga, porque ela é tão nova que ainda não se sabe que ela é uma droga, ainda não está na nossa legislação, não é de conhecimento notório. O Banco Central recorreu hoje no Tribunal de Contas da União contra a decisão que autorizou uma inspeção no caso do Banco Master. A autoridade monetária quer que o tema saia das mãos de um único ministro e seja analisado por um colegiado do TCU. Vamos então para Brasília, falar ao vivo com a Vitória Mello, que tem mais informações sobre isso para nós. Vitória, boa noite para você. Qual é a alegação do Banco Central? Oi, Lívia. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o Banco Central pede que o caso seja analisado não só pelo ministro Jonathan de Jesus, mas por um colegiado, pela primeira Câmara do Tribunal, que é um colegiado formado por 6 ministros. Segundo a apuração do SBT News, o Banco Central alegou que não existe uma decisão colegiada autorizando uma inspeção nos documentos do Banco Master e que uma medida desse tipo não pode ser tomada de forma individual. A avaliação é de que há uma tentativa de interferir no processo de liquidação determinada pela autoridade monetária. Nesta segunda-feira, o ministro Jonathan chegou a levantar a hipótese de uma liminar para suspender a venda de ativos do Master. O caso também é apurado no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro Dias Toffoli. O recurso do Banco Central será decidido pelo próprio ministro Jonathan de Jesus. Lívia. Muito obrigada pelas atualizações do caso. Vitória Mello, direto de Brasília. Nós vamos seguir na capital federal, mas para outro ponto agora, onde neste momento a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fala a jornalistas. Vamos acompanhar. Porque à noite ele precisa de alimentos mais leves, uma fruta, e foi entregue agora. Então, em nenhum momento eu estive com ele, depois dos 30 minutos de direito, tá? É bom esclarecer, porque o fato de estarmos aqui não quer dizer que estejamos com ele. Eu fui logo em seguida, assim que o Carlos pôde estar com ele, eu fui atrás do perito para saber o horário que tinha sido aberto o quarto dele, para saber o momento exato que ele recebeu os primeiros socorros. Então, conversei ali com o perito, ele falou que, de início, que ele deveria ir ao hospital para fazer esses exames, para a gente averiguar o que de fato tinha acontecido. Voltei, solicitei uma conversa com o delegado e pedi para ele, para a gente poder levá-lo ao hospital. De prontidão, ele aceitou, pediu para que a polícia militar viesse dar esse suporte. Nós já estávamos saindo, inclusive eu fui
na frente com o Carlos para recebê-lo, e a gente teve a notícia de que o ministro pediu para que subisse a petição. Então, assim, ele não tá, a execução penal, né, diz que ele pode receber esse atendimento. Nós ficamos relativamente preocupados porque falaram que ia ter um SAMU aqui para poder atendê-lo, se tivesse alguma emergência, que ele poderia vir para cá, que ele teria todo o atendimento necessário, emergencial. E a gente está vendo 8h24 da noite, não tem resposta da PGR. Então o ministro pediu uma nova petição, nós fizemos uma petição detalhada, periciada, e até agora a gente não tem nenhum retorno. Então foi isso que aconteceu. O Dr. Brasil Caiado informou para a gente agora há pouco sobre sinais que ele tem visto ao longo do dia de apatia, enfim, outros sinais que ele vem apresentando, já que o doutor pode ter acesso ao ex-presidente. Então como que vocês ficam da família em relação a essas atualizações? Então, eu já tinha até falado com vocês, da última internação ele teve um episódio que me preocupou bastante. Como se fosse uma convulsão. Até falei com os médicos, ele tem 1,85 m, ele se debateu, as pernas saíram da cama e ele não acordou, então ele não se lembrava de nada. Então, assim, ele tem risco de queda, né? A questão do ministro ter colocado no relatório que não houve agravamento do estado de saúde dele, mas essa questão ele tem que ser acompanhado em casa. Ele tem o refluxo, ele passou por uma cirurgia de 12 horas, ele não tem uma alimentação mais como a nossa, a alimentação dele tem que ser fracionada. Ele tem esse cuidado que eu tenho com ele à noite, quando ele tem as apneias, eu estou sempre ali ao lado virando ele, as crises de soluço, enfim, ele precisa de um enfermeiro, na verdade, ali dentro do quarto. Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, ele está num quarto trancado, que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã. Isso nos preocupa. Se eu pudesse, eu ficaria ali sentada. Eu não posso fazer nada. Eu peço a Deus para que proteja ele e livre ele de todo mal. Mas é uma mancha para a instituição se acontecer alguma coisa com meu marido. Mais uma vez, não é possível que mais uma vez vai ter sangue de inocente na mão do excelentíssimo ministro e do Gonê. Michele, por gentileza, a senhora mencionou que um perito havia conversado com a senhora falando sobre a necessidade de talvez passar por exames, mas nos relatórios e até na nota que foi divulgada à imprensa, é falado em observação, mas não em recomendação de exames. Então, você confirma essa informação de um perito conversando com a senhora a respeito de fazer exames? Eu conversei com ele mais cedo junto com o Brasil. Inclusive, eles falaram para o Brasil fazer o requerimento para levá-lo ao hospital. Estava tudo certo. Depois chega a notícia de que ele deveria ter uma petição com o laudo da perícia e com os pedidos de exame. Então, a gente não entendeu nada. Quando saiu a primeira matéria falando que ele não precisava passar por essa avaliação, eu chamei novamente, fui para a sala do delegado, junto com o Brasil, Carlos, todo mundo, o Saxida, e conversamos com ele para a gente esclarecer. E o relatório é que realmente ele teve um traumatismo craniano leve e ele precisa de avaliação. Agora eu não sei aonde está se perdendo essa informação, mas como ele falou, ele precisa fazer essa bateria de exames para saber o que de fato aconteceu. Até para saber se é por conta da medicação que ele toma desde abril, por conta do soluço, ou se ele está tendo algum quadro convulsivo. A gente não sabe o que de fato está acontecendo. Até porque ele teria relatado à Polícia Federal, isso consta do relatório, que ele sentiu tontura, então, na data de ontem? Na verdade, ele tem labirintite. Ele deveria fazer também a fisioterapia para fortalecimento dos membros inferiores, até por conta das cirurgias também, liberação miofascial, e ele não está tendo... Ele não está conseguindo fazer a fisioterapia. Foi negligenciado 2 vezes. Então, é no horário que eles definem. O nosso horário de visita, às terças e quintas, de 9 às 11, no período de 30 minutos. Alguns médicos liberados. A fisioterapia, então, é menos importante para eles. Só que a fisioterapia é muito importante pelo quadro de labirintite. Então, toda hora você percebe que ele está desestabilizado. Isso não é de agora. Isso é desde quando ele começou a tomar medicação. Então, assim, são várias comorbidades. Sabe, ele realmente inspira cuidados e a gente se preocupa com isso como família. Ele poderia muito bem estar dentro, ele não vai fugir. Ele nunca passou isso pela cabeça dele, até porque ele teve a oportunidade de não voltar para o Brasil, ele voltou.
Ele não vai fugir, ele não precisa disso. Eu preciso que ele esteja dentro de casa para que eu possa cuidar dele. Então, ele na rua ele não vai receber uma facada, ele não vai receber um tiro, não vão derrubar o avião dele, mas estão torturando ele dentro de um quarto, trancado. Um ex-presidente da República, por que a balança só está pesando para o nosso lado? Por que o ex-presidente teve todas as regalias, que a gente sabe, de tamanho de cela, de visitação, de tudo. Eu não estou exigindo visitação íntima, não é nada disso. Eu nem conheço o quarto do meu marido, eu vou para uma sala de atendimento. E não menosprezando também o estado de saúde do ex-presidente Collor. Mas ele foi liberado porque ele tem a apneia do sono. Meu marido também tem, e gravíssimo. E se ele passa por tudo isso é porque em 2018 um ex-pissolista atentou contra a vida dele. Isso é fruto de um atentado. Então a gente espera assim, o bom senso do ministro Alexandre de Moraes, o bom senso do ministro Gonê, que já tem uma vida ceifada, que é a do Clezão. E a gente não quer que aconteça isso com o presidente, que não cometeu nenhum crime, que não é corrupto e que está aqui pagando por uma coisa que ele não fez. Golpe está nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Todo mundo aqui é inteligente, sabe que isso não tem nenhuma possibilidade de ter acontecido. Então é só isso, eu vou para casa, vou orar a Deus, vou pedir para que Deus toque no coração dele, pedir para que Deus nos dê força para a nossa família, e a gente vai suportar e a gente vai vencer esse momento difícil. Faz parte do processo, nós estamos de pé, dói vê-lo nessa situação, ele não merece passar por isso, mas nós estamos aqui e estaremos ao lado dele sempre. O que eu puder fazer, eu vou estar aqui do lado dele, preparando a alimentação dele. Só não fico aqui, eu tenho uma filha também, tenho uma casa para cuidar, mas no momento que liberar, eu estarei aqui com ele. E obrigada pela atenção de todos vocês. Boa noite. Bom, nós acompanhamos então uma entrevista coletiva que foi concedida pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a jornalistas. Vamos seguir acompanhando então. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas que ele não teve condições de se recuperar. Então, nunca mais o Jair foi a mesma pessoa. A saúde dele é debilitada. Então, a gente espera que tenha um bom senso dele poder ir para casa, para a gente poder cuidar dele em casa. E que não aconteça nada porque isso é ruim para a instituição. A instituição não se resume só apenas em um ministro. Nós temos outros ministros. Ministros, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês vão deixar isso acontecer com o meu marido? Então, nós estamos de braços atados. Sabe, a gente tem que confiar que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus quebrante o coração. Nunca desejei o mal para ele, mesmo passando por tudo isso, eu confio no bom senso dele, se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo. Gente, o que a gente plantar aqui, a gente vai colher. A gente vai colher. Nós seremos responsáveis pelos frutos das nossas mãos. Você é responsável pelo seu trabalho, eu sou responsável pelo meu. A lei da semeadura é para todos, é para o justo, é para o ímpio. Sabe? Então, eu confio em Deus. Eu só quero que ele me dê a oportunidade de cuidar do meu marido. Só isso. Se eu pudesse trocar de lugar, eu estaria lá dentro, ele estaria em casa. Mas eu não posso, né? Eu sou limitada. Obrigada. Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigada, doutor Caiado. E falando sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma queda na madrugada desta terça-feira, bateu a cabeça e precisou de atendimento médico da Polícia Federal. Vamos então voltar ao vivo lá para a capital federal, onde segue Paola Cuenca, que acompanhou a entrevista coletiva que foi concedida pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, falando sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que estava acompanhada de um dos filhos também do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro. Paola, boa noite para você. Queria suas impressões a respeito dessa entrevista e informações sobre o quadro de saúde do ex-presidente. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, uma impressão que eu destaco é que antes de começar a falar, Michele Bolsonaro aparentava estar com os olhos marejados, ali um pouco vermelhos, uma impressão de que ela havia se emocionado, pelo menos ali momentos antes de conversar com a imprensa. Inclusive, antes de Michele Bolsonaro conversar com jornalistas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também havia conversado conosco e havia relatado que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou o dia sem se alimentar, nessa expectativa de poder ser encaminhado ao hospital.
hospital para realizar todos os exames, mas que diante do cenário atual, justamente quando o ministro Alexandre de Moraes, já agora, próximo das 8 horas da noite, solicitou que a Procuradoria-Geral da República, ordenou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse a respeito de toda essa situação, então o entendimento de Michele Bolsonaro era de que era melhor trazer a janta de Jair Bolsonaro para que então ele pudesse se alimentar ao longo, depois de tanto período de jejum. Carlos Bolsonaro também manifestou essa preocupação com o estado de saúde do pai e que ele possa ter algum tipo de lesão mais grave e que com a noite, agora, o período noturno, que Jair Bolsonaro possa dormir e qualquer tipo de lesão, dano que ele possa ter por conta dessa queda sofrida dentro da sala de Estado Maior, possa ter uma piora ao longo da noite, justamente com esse estado de relaxamento do ex-presidente. A gente preparou uma reportagem mostrando toda a sequência de eventos que aconteceram ao longo desse dia, desde que Michele Bolsonaro divulgou para a imprensa, inclusive, que Jair Bolsonaro havia sofrido esse acidente. A queda foi divulgada por Michele Bolsonaro por volta das 11 da manhã. Segundo ela, durante a madrugada, Jair Bolsonaro teria tido uma crise enquanto dormia, caído e batido a cabeça em um móvel. O acidente aconteceu na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena. Michele escreveu: como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita. Estou com o médico, aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Em nota, a Polícia Federal informou que o ex-presidente recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada e que o médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Acionado, o médico particular de Bolsonaro foi ao local e solicitou que o ex-presidente fosse encaminhado ao hospital para exames. A princípio, a Polícia Federal afirmou que faria o deslocamento, mas no início da tarde, a PF corrigiu a informação e disse que a ida ao hospital dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal. Condenado a mais de 27 anos de prisão por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente só pode ser enviado ao hospital, sem autorização judicial, em situações de emergência, ou seja, de risco à vida. Cuidados básicos de saúde são garantidos por equipes médicas da própria Polícia Federal, que desde a prisão preventiva são mantidas de prontidão 24 horas por dia aqui na Superintendência. Ao analisar o pedido de deslocamento protocolado pela defesa, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Federal apresentasse o laudo médico do atendimento prestado a Bolsonaro e que a defesa do ex-presidente relacionasse quais exames entendia serem necessários para que fosse avaliada a possibilidade deles serem feitos dentro do sistema penitenciário. No despacho, o ministro, com base nas informações iniciais da PF, que recomendou observação, disse não haver nenhuma necessidade de remoção imediata de Bolsonaro para o hospital. O laudo médico particular anexado pelos advogados indica que o ex-presidente teve um corte no lado direito do rosto e que seria necessário investigar lesões cranianas e uma possível crise convulsiva por meio de 3 exames de imagem. A PF não tem autonomia para tirar uma pessoa que sofreu um acidente, que bateu com a cabeça no móvel. Estão matando mais uma pessoa inocente. Não tem autonomia. Jair Bolsonaro retornou à prisão há 5 dias. Na última quinta, ele deixou o hospital particular em Brasília após realizar uma cirurgia para retirada de hérnia e 3 procedimentos para interrupção das crises de soluço. Nós continuamos em Brasília, mas mudando de assunto agora. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado já na semana que vem. A novidade agora é o apoio da Itália. O Murilo Fagundes tem mais detalhes ao vivo sobre essa possibilidade para nós. Será que agora vai, Murilo? Boa noite. Elívia, boa noite a você e a quem nos acompanha. Olha, depois de tantas idas e vindas, tem muita gente desconfiada aqui no governo Lula. Mas fato é que esse acordo progrediu. Eu explico por quê. A Comissão Europeia fez um aceno direto aos agricultores italianos. Nessa nova proposta, eles prometem aí antecipação de até 45 bilhões de euros em apoio aos agricultores. Medida que foi classificada pela primeira-ministra Giorgia Meloni como muito positiva, muito bem vista. Com isso, a expectativa é de que agora a Itália vote a favor do acordo.
O apoio italiano é considerado fundamental, porque Polônia, Hungria e França seguem contrárias às negociações com o Mercosul. E juntos com a Itália, esses países têm poder de derrubar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Mas se a Itália resolve apoiar o texto, pode sair do papel este, que será o maior acordo comercial da União Europeia em termos de redução de tarifas, com o objetivo de ampliar exportações e reduzir a dependência da China e dos Estados Unidos, que têm colocado ali tarifas a outros países. É isso, Lívia, a gente precisa aguardar para ver se finalmente, depois de 20 anos, mais de 20 anos, esse acordo sai do papel. Lívia. Veremos, Murilo Fagundes. Obrigada pela atualização. Murilo Fagundes, direto de Brasília. SBT Brasil de volta com uma história que tem dado o que falar. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa confirmou hoje que recebeu um passaporte com o nome da modelo Elisa Samúdio, assassinada há 15 anos. Agora a polícia vai investigar a veracidade desse documento. O passaporte de Elisa Samúdio teria sido achado em um apartamento em Portugal, escondido entre livros. O irmão dela disse que ficou surpreso com a notícia. Realmente foi uma surpresa, porque a gente realmente não esperava que tivesse mais alguma outra coisa e tudo mais, né? De acordo com o inquérito, Elisa teria vivido um breve romance com o jogador Cristiano Ronaldo em território português. Na época, uma foto dos dois juntos foi divulgada nas redes sociais. No entanto, de acordo com o delegado responsável pelo caso, a descoberta do documento não muda a linha de investigação sobre o que aconteceu com a jovem. Tem um parecer médico legal comprovando como ela foi assassinada por asfixia no estrangulamento. Em 2010, a certeza que ela estava aqui. Tem o DNA. O documento foi entregue ao Consulado do Brasil em Lisboa. O Itamaraty informou que o passaporte já vencido e cancelado será enviado para Brasília. Depois disso, ficará à disposição da família, caso haja interesse em recebê-lo. Ela nunca mencionou essa viagem dela para Portugal, mesmo quando a gente ia para Foz do Iguaçu, eu e minha mãe, né? Que acho que a última vez que nós fomos para Foz foi em 2008, 2009. Então, eu não tenho nenhuma recordação de ela mencionar essa viagem para Portugal. Agora o documento está sob análise consular e em seguida deve passar por uma perícia da Polícia Federal para emitir um laudo de veracidade do documento. Depois, a PF vai apurar como Elisa teria voltado para o Brasil sem o documento ou se deu entrada em algum passaporte provisório. Elisa Samúdio desapareceu em junho de 2010, em Minas Gerais. A polícia concluiu que ela foi sequestrada e assassinada a mando do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, com quem ela teve um filho. Antes de morrer, Elisa ficou em cárcere privado no sítio do ex-jogador. À justiça, um primo de Bruno afirmou que viu a modelo ser enterrada. Mesmo com a condenação dos envolvidos, o corpo da modelo nunca foi localizado. Ao todo, 3 pessoas foram condenadas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou hoje que foi recuperado um dos computadores roubados do Laboratório de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. A foto do computador bem danificado foi divulgada pela polícia. Uma perícia vai ser feita no equipamento. Criminosos tinham levado 2 aparelhos com programas desenvolvidos pela USP para testar e certificar equipamentos de proteção individual. O outro computador segue desaparecido. Na noite de Réveillon, a quadrilha rendeu os vigias e usou uma senha para entrar no local com uma van. Os ladrões também roubaram bobinas com fios de cobre. O roubo foi avaliado em R$100 mil e até o momento ninguém foi preso. E a Polícia Civil investiga o recebimento de R$1,5 milhão pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares. O inquérito foi instaurado depois de análises de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mais um grande clube brasileiro protagonista no noticiário policial. Depois de uma investigação sobre o contrato de patrocínio no Corinthians, que culminou com o impeachment do ex-presidente Augusto Melo, agora o atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, é quem se torna alvo. Relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam uma série de movimentações atípicas nas contas do mandatário são paulino. As informações foram obtidas em primeira mão pelo portal UOL e confirmadas pelo jornalismo do SBT. Ao todo,
R$1,5 milhão em depósitos fracionados foram destinados a contas bancárias do presidente do São Paulo entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Os valores foram todos depositados em espécie, o que dificulta a busca pela origem do dinheiro. Além disso, outra irregularidade financeira encontrada foi em relação a 35 saques em dinheiro realizados das contas do clube, totalizando R$11 milhões entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. O presidente Júlio Casares, representado pelos seus advogados, disse que todas as movimentações possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira. Ele prometeu também detalhar e esclarecer tudo no curso das investigações. Fora Casares e sua corja, em um desenho que mostra o presidente do São Paulo correndo, acompanhado por ratazanas. Este muro está localizado bem em frente ao estádio do Morumbis e deixa claro que a paciência do torcedor são paulino acabou. Outros desenhos espalhados por muros próximos à Casa Tricolor remetem à explosão da dívida na gestão Casares e como outros dirigentes também supostamente se beneficiaram. A comercialização irregular de camarotes em shows realizados no Morumbis continua sendo investigada. Nesta terça-feira, o Conselho Consultivo do São Paulo, composto por notáveis conselheiros do clube, além do próprio presidente, se reuniu às pressas e divulgou o parecer favorável à continuação do processo sobre os depósitos na conta de Casares, sem iniciar, pelo menos por enquanto, um movimento pelo impeachment. A renúncia do presidente também não foi recomendada. Já a oposição não tem dúvidas sobre o que deve acontecer. Nós, conselheiros, não achamos normal o São Paulo virar o time do calote, o time que não paga um jogador. Então, por esse e tantos outros motivos, como eu disse aqui, nós entendemos que não há mais espaço para essa gestão. A gente termina esta edição do SBT Brasil com imagens da neve em Paris. Acompanhe comigo. Camadas de gelo cobriram partes da Torre Eiffel e dos prédios da capital francesa. Olhando assim é lindo, né, gente? Só que é preocupante e séria a situação. Turistas corajosos se arriscaram sobre a neve. As temperaturas chegaram a atingir 8 graus negativos. E apesar dessa beleza, a Agência Meteorológica da França emitiu um alerta amarelo por causa do frio e do risco de quedas para quem enfrenta toda a nevasca. A neve também provocou congestionamentos, colisões. Pelo menos 5 pessoas morreram em acidentes de trânsito causados pelo gelo nas estradas. É muito gelo. E a previsão é que volte a nevar na França amanhã e nós vamos seguir de olho para saber quais serão as consequências de toda essa neve prevista. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Fique agora com a Amar. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Boa noite para você e até amanhã.